Olá, tudo bom? Vamos estar batendo papo aqui sobre tá construindo, né, o Speed Tree, que é a ferramenta da Unreal Engine, o DK, que serve justamente para você construir o que? Vegetação, não só com relação a arbustos, folhagem no geral, mas a árvores. E se você for aqui dar um pulinho, onde está instalada a tua engine, vai perceber logo aqui em ferramentas, em tools, o Speed Tree Compile, que é um compilador, serve para você pegar aquilo que já tem e fazer a compilação, aquilo que você já produziu. E o Modeler, que é o que? O modelador, né? É com ele que a gente vai estar começando a startar aí, que é com ele que você cria, né? A tua árvore, ou o teu graveto, né? Que é, na realidade, uma espécie de pequena árvore, o teu arbusto. Bem, tá aqui carregado, né? A princípio você vai ter uma tela muito parecida com essa, né? Com relação ao teu Speed Tree, né? Então tem aqui uma paleta à tua esquerda que vem com as propriedades com relação ao que está no visor central, né? O que acontece? O Speed Tree é uma ferramenta que serve para criar os tipos de vegetação, como eu já mencionei anteriormente. E eu vou estar aqui mostrando para vocês, ó, aqui tem o menu principal, onde eu cliquei aqui, ó, em propriedades de objeto, estou vendo aqui a barra de scroll, e aqui você vão ter todos os itens relacionados ao tipo de vegetação que você está criando. Aqui sempre você vai ter aqui a descrição dos itens, né, que você vai estar aí trabalhando, né. Aqui em Shape é o que? O formato Radius, né, Row e Sync, né. Lembrando que o radius é o que? A abrangência, né? O diâmetro, no caso, né? Por exemplo, do tronco, do graveto, da árvore, etc. E tal. Aqui nessa janela aqui que eu estou passando o mouse, ele vai estar mostrando quando o processo estiver em compilação, processamento, tá? Dentro desse ciclo é que vai ser criado tudo. E nessa área você vai ter a visualização do mesmo, e aqui ele vai estar mostrando a compilação embaixo no rodapé do que estiver ocorrendo. Então, por exemplo, aqui no caso ACITs, né? Ou seja, eu vou ter aqui os atributos com relação a materiais envolvidos, configurações dos mesmos, bem como coloração. Já tem alguns tipos de vegetação aqui praticamente já pré-prontos. Então, Materials, por exemplo, você tem aqui a configuração de coloração, Level of Detail, ou seja, detalhamento de level, né? Que em Materials ele vai começar a fazer a construção, a associação de material em relação à vegetação. Em Generation, ele aqui vai estar mostrando essa janela aqui, a escala, né, a construção. É muito parecido, para você que já mexe com Unity 3D, é bem parecido ver a ferramenta de criação de vegetação do DK com relação ao Unity 3D, tá? Não precisa dizer que consome muita memória. Essa ferramenta do Speed Tree, que significa o quê? Árvore rápida, ou seja, construção de vegetação de forma rápida, ela consome mais memória, mais recursos da máquina do que a própria engine, do que o próprio editor do DK, tá bom? Então, só dando um toque que você vai realmente precisar de processador 3D. Ó, vocês estão vendo que tem aqui é o seguinte: o primeiro item eu tenho o shape, que é as formas, né, a forma com relação à árvore, o nível de detalhamento, que é o level of detail, e o lift collision, ou seja, a colisão da folhagem. Até a colisão da folhagem, o DK ele trabalha fazendo o cálculo disso. Por isso que é pesado. Não é só construir uma vegetação, não é só construir não é uma construção de um static mesh. Não, você vai construir também a animação com relação à vegetação, atrito, colisão, influência de vento, peso, medida, etc., a forma, e fora que ele vai fazer o cálculo em cima também de incidência de iluminação em toda a folhagem. O botão esquerdo do mouse, você vem aqui, você gira, clica, aqui onde está escrito Tree, então com o botão esquerdo você consegue estar aí girando. Com o botão do meio você dá zoom in, zoom out, ó. Então eu clico aqui primeiramente, ó, em Tree, ou seja, eu vou começar a criar uma vegetação. Botão esquerdo você vai poder mover isso aqui, essa tela, porque a coisa vai aumentando. Com o botão direito do mouse eu giro, eu consigo estar girando, rotacionando o ângulo de visão. Então eu vou chegar aqui, por exemplo, Radius, que é a área de abrangência com relação a esse círculo. Coloquei 15, ó, aumentou. Estou aqui mostrando para vocês. E aí eu vou vir aqui, por exemplo, ó, deixa eu jogar aqui, digitar 10. Pronto, diminuir. Botão esquerdo, estou aqui girando, mudando aqui o ângulo de visão. 5. 5 é o que? A altura, né? Sync, quer dizer, desculpa.
eu coloquei 5 de valor, então a altura com relação ao grid, ele ficou na posição 5. Eu coloco menos 5, ele vai estar aqui construindo acima. E 0 é a partir do piso do floor mesmo, do grid. Aqui em row, vou jogar aqui ponto 0.3. Olha só. Que é com relação à área de abrangência aqui do círculo. A parte interna, né? Porque você pode ter dois diâmetros. Level of detail, ou seja, detalhamento que de nível. Se você habilitar isso aqui, você vai poder aumentar o detalhamento com relação à construção da tua vegetação, da tua árvore, no caso. Normalmente se usa para árvore, mas não só para isso, viu, galera? Se usa muito também para arbustos, tipos diferentes de folhagem, por aí vai. Plantas, flores, tá? Isso também tá aí. Algas marinhas, você vai fazer um jogo aí que às vezes vai se passar aí debaixo do mar, então rola tranquilamente também. Ó, o botão do meio do mouse dá um zoom in, zoom out aqui na tela, né? O botão esquerdo eu consigo estar rotacionando em diferentes ângulos, bem como o direito também. Aqui no canto superior esquerdo vocês estão vendo que tem triangles, né? Tree. Ele trabalha com triangularização, porque é focado para games, né? Trabalha com bones também, porque você pode criar animação também, tá ok? Formas dos lifts, né? Que é folha, forma de folhagem, o total de vértices, faces. E aqui, olha só, eu vou ter toda a questão com relação até o número de folhagens, né? Lift collision com relação à colisão. Se vai ser automático ou não, enfim, aí você consegue ter autonomia de decidir isso. E é legal que ele sempre mostra a legenda com relação ao item que você seleciona embaixo, aqui no canto inferior esquerdo. Olha só, estou rotacionando e é legal que ele calcula tudo com relação à incidência de iluminação também. Você vê que é uma ferramenta tão robusta que ela fica até a parte, ela não é chamada a partir do UDK, né? Ela é chamada a partir de fora do programa, porque realmente ela exige muita máquina, que nem eu disse para vocês. Eu estou aqui com a opção Mover, né, selecionada. Aí fui aqui, ó, Interact Degradation, ou seja, interação de degradação, né? Essa interação de degradação é justamente em relação ao que? Os incidentes que podem ocorrer com a folha, com os troncos, com os galhos de destruição. Isso é muito legal, porque, por exemplo, se dá um tiro numa folha, ou no galho, ou no mesmo tronco da árvore, ele pode vir aí, cair, explodir, queimar, enfim, aí depende também. Então, quer dizer, é só aplicação também da física em relação à vegetação, e aí é que se faz a diferença. Ó, a parte que faz aqui, habilitar breaking, ou seja, quebra, né? Cliquei em Tree. Vou vir aqui, ó, em Edit to Select, ou seja, adicionar para a seleção. Trunks, que é o tronco. Vou vir aqui e escolher esse aqui, ó. Escolher esse primeiro aqui, ó, o Branch RT. Aqui são vários tipos de tronco que eu posso estar escolhendo, selecionando. Ó, tem o Palm RT, tem o Branch, tem o Stalk, são padrões de troncos de árvores, tá? Deixar isso bem claro para vocês. Tem o Standard, que é o padrão, Variable, que é variável. Inclusive aqui vocês estão vendo que tem a opção, ó, cliquei aqui, escolhi o meu tronco, né? Tá aqui, ó, já tá o tronco, inclusive cálculo com relação à iluminação, tá aí. Subir. Ó, cliquei aqui, ó, em Row. O que é o Row? É com relação à rotação, né? De aplicação, no caso, com relação ao tronco, que eu posso torcer o tronco. Ó, Generation, né, que é a geração. Posso dizer se vai ser absoluta ou não, o estilo, né, com relação ao tronco ainda, porque tudo aqui, partindo do tronco, que você vai ter já praticamente pré-definido o tipo de vegetação que você vai estar trabalhando. Então tá aqui nesse radius, aí eu venho aqui frequência, coloco 5, olha só, eu posso começar de repente com 5 troncos, com 3 aqui, né?
puxei aqui, eu tenho um editor de curvatura, um editor de curvas, né? Aí a frequência eu vou chegar aqui, vou colocar, sabe quanto? Ó, vamos aqui dar um zoom, o botão do meio do mouse conseguir dar um zoom aqui também na árvore com relação ao speed tree. Vem aqui em absolute, relativo, ó, coloquei relativo, aí voltou a ser um tronco só. Aqui você vê que ele nunca vai ultrapassar a parte do ciclo do radius, né, do raio de diâmetro. Você vê que lá em branch, no canto superior esquerdo, eu tenho 347, ou seja, que ele está ocupando em triângulos, tá? E o total 354. Ó, absolute, vocês veem que ele fica aí todo realmente deformado. Aqui eu coloquei porque a frequência estava em 5, eu coloquei 1, você vê que voltou para um tronco só. Então eu posso até simular vários tipos diferentes de vegetação. E é legal, e você tem que estudar, ter como referência aí, dependendo do jogo que você for fazer, você tem que saber a referência local do lugar, né? Por exemplo, a referência de vegetação brasileira aqui das nossas aves são diferentes, por exemplo, dos Estados Unidos e por aí vai. Então, às vezes até de estado para estado, dentro do mesmo país, tem essa variação. Então você tem que estudar aí alguma referência aí, ou de livro de internet, pesquisa, documentário, alguma coisa assim do gênero, né? Isso aí faz parte do que um level design faz. Ó, eu coloquei aqui em First 0.5, eu posso mudar também o posicionamento dentro do radius, dentro do raio de diâmetro. Isso é super importante. Estou aqui mostrando para vocês, né? E ele calcula tudo em tempo real. Aqui em last, ó, 0.5. First last é a posição inicial e final com relação ao diâmetro. É como se fosse x e y dentro do radius, dentro do parâmetro do radius. Isso é muito legal. Ó, coloquei em 0 e ficou centralizado, né? Ó, tá aí, tá centralizado. Size escalar, né? Ou seja, o tamanho, né? Com relação ao tronco, né? Eu venho aqui, por exemplo, vou chegar aqui, ó, size escalar, vou jogar 0.1, ó, só o tamanho que ficou, ó. Ficou aí praticamente, aí daí você pode inclusive aqui, por exemplo, sei lá, fazer, por exemplo, um cipó, só aumentar, né? Ou diminuir. E dá para fazer, que nem vocês foram lá e no frequência, dá para você jogar uma variação de 5, por exemplo, no cipó. Ou fazer um tronco, que eu joguei 1 lá no frequência, e no size escalar eu joguei 1. Então tá aqui, ó. 1 sempre é o tamanho real, tá? A orientação é a direção, tá? Então balanced, ou seja, balanceamento, tá? Alien, que vocês estão vendo, eu posso dizer se essa árvore vai tender para direita, esquerda, centro, enfim, eu posso, porque não é um poste, né? É uma árvore, é uma vegetação irregular. Eu posso deixar ela regular, que nem eu desabilitei agora em balanced, ou dizer para que direção que ela vai estar aí apontando. Isso é muito importante. Force, all of force, ou seja, permitir que haja incidência aí de força em relação à árvore, né? A vegetação, no caso aqui em construção. Você vê que eu estou aumentando os parâmetros, já está aumentando a triangularização, está com 396, né? Aqui que vocês estão observando no preview, né? No canto superior esquerdo. Ó, vem aqui, vou vir aqui em cap, desabilitei branch, ó, desabilitou isso aqui, você está desabilitando a geometria, né? Então praticamente você está anulando o que você fez. Né? Então você habilita ou desabilita e aí ele torna a trazer. Aí vamos ver aqui, ó, por exemplo, ó, é só mostrar para vocês, tem esse ícone dos dadinhos lá porque é de randomização, tá? Segmentos, número de segmentos que você vai estar trabalhando, o estilo, que é o Len Relative. Ó, clicou aqui, você pode mudar também a forma de visualização, colocar aqui, por exemplo, em wireframe. Legal, para você ter uma ideia de como é que está funcionando a triangularização. Você vê que é só triangularização, porque é como se fosse um static mesh, tá? Mas não é, porque tem aplicações de física também, então não é uma forma estática apenas, né? Ó, joguei 0.4, eu diminuí o número de triângulos. Você vê que eu fui só, tô com 61, então eu posso diminuir também e deixar a coisa bem low poly. Isso é extremamente fenomenal, muito rápido e prático do que você tentar fazer esse tipo de vegetação no teu software 3D convencional. O joguei 0.6 já aumentou o número de triangularização, né? Dando aqui um zoom para vocês verem. Ok, a gente vai estar utilizando essa técnica do Speed Tree, galera, tanto para o curso, para quem está fazendo o curso DK Mobile, quanto o avançado, tá? O Len Relative. Aqui ele mostra que é isso, que é a mudança com relação ao que é a dramaticidade e efeito de formas na torção, comprimento, né? Ó, vou colocar aqui a Curie, ó, então com relação à envergadura do tronco e o comprimento do mesmo, né? Então eu posso aumentar ou diminuir. Ó, otimização aqui, ó, optimization, né?
é com relação aos segmentos que eu posso adicionar ou remover. E aí é claro, quanto mais segmento eu tiver, mais cálculo e incidência eu vou ter, mais processamento eu vou precisar, né, para poder calcular aí incidência de luz, sistema de colisão, etc., aplicados com relação à vegetação, ao tronco da árvore, né? Olha, vocês veem que eu estou aumentando e diminuindo aqui o Optimization, né? Que é o que? Otimização, né? De que? Segmentos, de triângulos na prática, né? Isso é muito legal, porque eu posso estar deixando aí bem low poly ou high-end, entendeu? Então, isso aí, ou seja, high-end com bastante, né? Segmentos, e aí deixando um nível maior, mais detalhado. Você vê que agora praticamente ficou sem nada, né, de segmentos, né? Ficou parecendo um poste aí na diagonal um pouco, né? Tendido um pouco a diagonal aqui à esquerda, né? Porque está com poucos segmentos, então não tem como ele ter uma boa formação. Aumentei, ó, joguei 0.1, já teve uma quebrinha agora, né? Mostrando aqui para vocês, ó, botão direito do mouse, vamos aqui, ó, botão do meio, dou um zoom, agora um zoom out, ó, vou aqui em cap, joguei 3, 5, ó, cliquei. Ó, o número de segmentos que são compostos, né, foram fundidos, né, eu posso fundir o número de segmentos também. Funciona como se fosse um weld, né? Você que trabalha aí, sei lá, com Max, com Maya, Soft Image, o weld é a função de você diminuir o número de segmentos fundindo os vértices, colidindo os vértices na realidade, né? Ó, o comprimento, aqui o spine é o comprimento com relação ao tronco, a altura, né? Então tem aqui o length é o comprimento com relação ao tronco. Então aqui você pode definir, inclusive como vocês estão vendo, dá para fazer tudo aqui, cipós, porque a matéria do cipó também é o tronco na realidade. Só que, como eu já disse, você pode remodelar ele da forma que você bem quiser. Em Random Seeds, você pode, por isso que tem os dadinhos aqui, ó, você clicou, você pode randomizar, ou seja, ele vai alterando com relação ao que? Tamanho, posicionamento, altura e tudo mais. Né, então porque às vezes você quer fazer várias vegetações de forma irregular aí, né, e só duplicando, você pode também estar trabalhando dessa forma. Eu vou aqui em Lane, joguei 5, né, Spine, ó, randomizei, ó, fui no random, pronto, ele já, né, jogou um tamanho diferente, porque o random é o que? Aleatório, né, é o random de randômico, né, então ele vai de forma aleatória, por isso tem o ícone dos dadinhos, é meio que o jogo da sorte, entendeu, porque às vezes você quer fazer uma coisa irregular, mas não quer ficar aí pensando muito em números, né, em tamanho, redimensionamento e posição. Você quer simplesmente que a coisa ocorra e aconteça. Ó, clicou aqui, ó, nesse pontinho, que é o ponto de início, né? Start Angle, né? Ou seja, ângulo inicial. Jogar aqui, ó, 4. Jogar aqui 4, 5. Ó, você pode estar mudando também a direção em relação ao tronco. Jogar aqui 0.45, olha só. Tá aqui um tronco aí praticamente caído. Então isso é legal, porque eu posso estar aqui em Spine mudando a projeção. 0.9. Aí você fala, para que existe o compiler, né? Eu tô aqui, enquanto eu estou brincando aqui, ó, com relação a ângulo e alinhamento, você fala, para que existe o compiler? O compiler é para compilar tudo que você fizer aqui, porque não vai compilar só uma forma estática aí com uma aplicação de material e modelagem, não, vai estar compilando também questões em relação à física, colisão, incidência de iluminação, para poder dar esse realismo que vocês conhecem e veem nos jogos feitos, produzidos pelo UDK. Aqui no botão esquerdo do mouse eu mudo com relação ao ângulo de visualização aqui no preview, e o direito eu mudo com relação à altura, né? Porque aí a altura não só com relação vertical, mas horizontal também, o posicionamento. Ó, eu fui aqui em bifurcation, né? O bifurcation, né? Que significa bifurcação. Eu posso aumentar, olha só, eu joguei apenas um, ele já dividiu em dois o tronco, então eu posso criar bifurcações no tronco, e isso é muito legal, porque aí eu posso fazer um cipó, eu posso fazer tipos diferentes de vegetação e por aí vai.
Eu joguei 0.1 e aqui em Spot eu consigo dizer a partir de onde vai começar essa bifurcação, né? Ou seja, essa divisão, que pode ser dupla, tripla ou poly, né? Ou seja, quando há mais de 3, no caso, quando há mais de 5 na realidade subdivisões. Posso criar quantas eu quiser, a partir de onde eu quiser. Então isso me dá uma flexibilidade muito grande. Você vê que sempre tem esse holofotezinho aí, né? Justamente para fazer cálculo em tempo real com relação à incidência de iluminação, para você ter uma ideia, né? Ó, vou vir aqui, ó, em Branch Radius, ó, você vê que eu joguei 4, já ficou o tronco bem mais grosso, joguei 1, diminuiu, então aqui eu consigo controlar o diâmetro em relação ao tronco. É tudo parametrizado, então eu não tenho que sequer tocar. Você que não gosta, que é muito chegado à modelagem tradicional, de ir lá, fazer extrusão, chanfro, puxa, estica, vai, edita vértice, faça, etc. Isso aqui é perfeito. Por quê? Porque você não vai ter que se preocupar com a parte de modelagem. A modelagem ocorre praticamente feita pela engine, então você só se preocupa com o quê? Com os parâmetros, né, que você vai estar aí definindo, né. Ó, cliquei, você vê que eu cliquei, teclei delete, já deletou, acabou, morreu. Então aqui eu consigo botar tudo que eu vou estar criando com relação à vegetação, tronco, galhos, folhagem, etc. Eu consigo estar definindo aqui, deletando ou manipulando aqui em Generation, né? Aqui na janela Generation, né? Que ou seja, geração, ok? Mostrando aqui para vocês rapidinho, aqui um tipo de vegetação, né? Apenas para que vocês vejam que você tem que ter alguma referência. Ó, fui aqui no botão direito do mouse, joguei no Standard, né? Então, apenas para que vocês vejam que é bom pesquisar na internet algum tipo de vegetação, né, algum tipo de referência, justamente para que você não faça baseado na sua imaginação, né, porque dependendo do contexto do jogo, por exemplo, pinheiro não tem no Brasil, mas tem nos Estados Unidos, Canadá, por aí vai, tá? Árvore, por exemplo, a árvore pau-brasil tem só aqui mesmo no Brasil, porque originou o nome do nosso país, né, derivou o nome do nosso país, entre outras, como a Dama da Noite, por aí vai, né? Então, você tem que saber o contexto, a referência que você está pegando para poder você estar criando a vegetação e aí está criando uma... Como eu poderia estar dizendo para você? Está criando aí algo aí, mas dentro da realidade, algo assim, com referência, né? Isso é que um Level Design faz, ele pesquisa. Ó, eu joguei lá Policy Select, né? Ó, clicou. Você vê que ficou assim meio que esverdeado, né? Aí você vem aqui o Branch Radius, né? Que é o diâmetro. Se eu posso aumentar ou diminuir aqui, é só clicar e arrastar. Eu tenho sempre esses editores aqui, que tem essas alças, né? Que aí eu posso estar vindo aqui nos pontinhos verde eu mudo a posição. E azul eu mudo a incidência, o efeito em relação ao mesh, né? A forma, né? Então passou aqui o mouse e clicou, segurar a tecla Ctrl, você arrasta, tá? Segurar a tecla Ctrl, o botão esquerdo do mouse, você consegue arrastar tranquilamente, sem problema algum. Olha só, cliquei, arrastei, ó. Pontinho aqui amarelo. Pontinho verde que na verdade fica amarelado, né? Isso é legal pra caramba. Isso vale, esse editor de curvas, galera, vale não só pro tronco, tá? Você vê que eu tô mudando a forma do tronco, mas vale também pros galhos e pras folhagens. Ó, cliquei. Aí você vem aqui, ó. Aí você escolhe a propriedade, o parâmetro que você quer estar alterando com relação à edição de curvas. Ó, foi aqui, ó, joguei 25 comprimento, que é o len, ó, tá ok. Ó, clicou aqui nesse quadrado que tem a linha aqui do lado. Ó, vou vir aqui em Lift Break Spot, ó, randômico, né, a opção com relação à derivação aí de galho. Ó, Geometric Types, tipo de geometria que eu posso estar escolhendo. Handle Seeds, né, Left Collision, né, ou seja, colisão de folhagem. Clicou aqui em Trunk, né, vem aqui, ó, por exemplo, aqui em Leaves, né, ou melhor, Branches, que é com relação ao que? Aos galhos. Aí, tá aí, os galhos, né, que vocês estão vendo.
Porque depois do tronco tem que vir o quê? Os galhos, né? Então eu tenho diferentes tipos de galho. Clicou, veio aqui no Plus, né? E aí você tem diferentes tipos de galho que você pode estar trabalhando. Por quê? Porque assim, árvore, quem viu uma árvore viu todas é mentira. Há diferenciação com relação não só ao tronco, mas é tipo de galho, então tem que bater o tipo de galho com relação ao tronco, bem como a folhagem, entendeu? Então tem que casar tudo, para trazer aí um realismo, para trazer aí uma coisa coerente, né? Eu posso, inclusive, isso aqui, ó, vocês veem que eu tenho as propriedades com relação, casadas com relação a tipo de galho também. A direção aqui, eu venho aqui em frequência, aumento o número de galhos ou não. Então, todos aqueles parâmetros que vocês viram para o tronco, eu tenho também para os galhos, bem como os editores de curva. Então, ó, clicou aqui, eu posso aumentar, subtrair. Posso estar fazendo aqui toda a alteração que eu quiser, inclusive eu quero que vocês estejam fazendo aí, eu quero que vocês estejam exercitando, ó, clicou, arrastou com o mouse, então ele incide, ele muda não só a direção com relação ó, dos troncos aqui das árvores, mas também o comprimento das mesmas, né? Então na verdade os galhos, ó, você vê que eu estou aqui mexendo, eu estou aumentando a direção, aumentando o comprimento, então eu praticamente posso fazer aqui de repente um pinheirinho, uma árvore de Natal, né? Que é meio triangularizado, né? O start angle, que é o ângulo, né? Então você vê que aquelas propriedades que a gente viu agora há pouco com relação ao tronco, é as mesmas aplicadas, é o mesmo formato com relação aos galhos também, porque querendo admitir, um é a continuação, a extensão do outro. Não tem muito o que inventar. Um é a extensão e a continuação com relação ao outro. E você sempre vai ter a legenda aqui no rodapé no canto inferior esquerdo dizendo o que é cada parâmetro. Ó, joguei 25 kg em comprimento e aumentou. Ele vai aumentar a correlação horizontal. Por quê? Porque é galho. Se eu quiser aumentar para cima, eu vou lá em Start Angle. Vai, aumentei, né? A Start Angle vai jogar para jogar o galho para cima, se eu quiser, por aí vai. Você vê que eu tenho cálculos aqui também com relação à iluminação. E assim, ele vai mostrando aqui o total, em total, o número de o quê? Triângulos com relação aos galhos, tá? Não é o tronco não, porque é como se fosse dois elementos separados, porém fazem parte aí do mesmo conjunto. Ó. Você pode jogar em wireframe, você vai ver aqui a ação com relação aqui em wireframe, com relação ao número de segmentos que compõem aí os galhos, né? Você pode também estar mudando aí, olha só, eu coloquei aqui em relative, né? Style, né? Posso mudar o estilo de galho, né? Fazendo com que ele seja aí bem quebrado, aleatório, irregular ou bastante irregular, parecendo quase que uma vareta. Então, tem toda essa flexibilidade. Você vê que a minha árvore aqui de generalização está aumentando, né? Ó, foi aqui, eu vou aqui, ó, cliquei, ó, leaves, né? Ó, branches, ó, aqui tem vários, aqui eu posso jogar mais galhos ainda e diferentes tipos de galhos, isso aqui é legal. Então, joguei um tipo de galho, posso estar jogando outro. Joguei o level 1, agora estou jogando o level 2, né? Então eu posso estar mesclando diferentes tipos de galho. E acontece, tem muitas árvores aí que elas têm aqueles galhos mais grossos e mesclado com os galhos mais grossos são os galhos mais finos, que não necessariamente partem do tronco. Às vezes os galhos mais finos partem justamente dos galhos mais grossos, entendeu? Os parâmetros de alteração são os mesmos. Ok? Ó, clicou, ele já está aqui, já mostrou, né, editor de linha. Aí você vem aqui, altera, ó, estou alterando aqui, no caso, a projeção com relação ao quê? Porque eu estou num parâmetro que é o pruning, né, que é o quê? Nada mais nada menos do que a extensão com relação aos galhos menores, né, e aí eu, dependendo do que eu fizer, que nem eu estou diminuindo a curvatura, eu posso até sumir com alguns galhos. Isso é muito legal, porque te dá uma flexibilidade muito grande. Vou jogar aqui, ó, frequência 38 e falar frequência é falar de quantidade, não tem nem muito o que se discutir, tá? Aí vem aqui, ó, por exemplo, ó, listado, né, listen, né, que é como se fosse texturizado, né, e tá aí, ó, com coincidência de cálculo com relação ao que? Iluminação, principalmente. Então vocês estão vendo que é perfeito o cálculo de incidência de iluminação, bem realista, né, clicou aqui, vamos estar criando mais um nível, vamos estar criando aqui, clicou. Aí vamos estar aqui em leaves, que é folha, né? E aqui tem vários tipos de folhagem. Olha só que legal. Aí você fala, poxa, ferrou tudo, né? Tá só as bolinhas e o quadriculamento. Não, é porque não está renderizado, então fica tranquilo. Aí você vem aqui em frequência, você muda com relação à frequência. Esses squids, né? Esses squids, ou seja, esses quadrados em cinza, é a folhagem, porém ela não está renderizada. Então fica tranquilo, tá? Estou só aqui mostrando alguns parâmetros para vocês, que são os mesmos também, tá? Com relação ao que? Com relação a galhos e troncos, né? Só que tem alguns diferenciaizinhos que eu estou mostrando para vocês.
Ó, vamos dar um pulinho aqui, ó, em Materials, né? Então vamos estar adicionando material, vem aqui em Add, aí você coloca a nomenclatura, né? Ah, você pode colocar, por exemplo, aqui Bark, vai. Ó, deu um bugzinho, né, com relação ao Windows, né, parte de processamento, por isso que eu falei para vocês que exige máquina, né, mas tudo bem, sem problemas. Ó, vou de novo, eu joguei o nome de um material, que é o Bark, vou jogar outro agora, que é o Leaves, né, que é folha, dou um OK, aí eu chego aqui, ó, vou escolher aqui, por exemplo, o Bark, diminuir aqui, escala, diffuse, né. Ó, então ele tem os canais aqui, ó, olha só, com relação à distribuição difusa, né, que é a cor predominante ou mapa de textura predominante, detalhamento, normalmente, especularidade, transparência, você pode escolher o que? Mapa de textura aqui, normalmente tem que escolher com o canal alfa, tá galera? Ó, clicou, ó, tudo TGA aqui, ó, Speed Tree já tem alguns tipos de folhagem, tá? Escolhe um que você tenha preferência aí por tronco, no caso, eu estou escolhendo aqui primeiramente por tronco, no meu High, ó, que é o Bump, né, o mapa de relevo, que é normal map, né? Estou escolhendo primeiro por quê? Vem aqui embarque, livres. Estou escolhendo primeiro para o tronco, né? Estou primeiro montando os materiais para depois aplicar eles, tá? Eu vou renomear, colocar aqui como o que? Bark 1, né? Tenho dois, então estou fazendo um primeiro com relação ao, e aqui eu vou deixar livres, isso. Ok, deu um ok, só mudei a nomenclatura, viu galera? Tranquilo, tá? Livres, que é a folhagem agora. Então eu fiz uma para o tronco das árvores e para o galho, compus o material para o tronco das árvores e para o galho, agora eu vou compor um material para as folhagens, né? Tem que ter normal map para poder, justamente aí tá dando o que, galera? Tá dando realismo, tá? Então tem que ter normal map sim. Ó, clicou aqui no tronco. Ó, vem aqui em Bartios, que você vai adicionar, aí ele vai listar. Olha aí, o que eu criei lá ele já listou, já aplicou, olha como é prático e rápido. Então você que não gosta de modelagem e animação deve estar adorando e vendo que com poucos cliques você vai estar criando aquilo que você precisa. E veja que a incidência e cálculo de iluminação já é aplicada. Ó, ele fez aqui uma advertência. Fez aqui uma advertência muito legal, ó, warning, aqui no rodapé, warning, que significa o que? Atenção, este modelo de árvore não é válido para ser usado no DK, tá ok? Por quê? Porque tem dois materiais sendo usados com o que? Um tipo de coração apenas, resumindo, está excedido o limite, tá? Então ele falou o seguinte, olha, esse aqui não é válido para o DK, tá? Tem um probleminha aqui sim, né? Que são o que? O tipo de, a tipagem de material, ela está usando mais de um tipo de mapeamento de coloração e excedeu o limite que é de múltiplo de 2. O que significa isso? Galera, lembra que eu comentei com vocês que todo mapa de textura tem que ser múltiplo de 2? Então, não pode deixar esquecer disso, viu galera? Que o mapeamento tem que ser múltiplo de 2, não pode esquecer disso. Então tá aqui, né? Deixa eu vir aqui com o botão do meio tá dando zoom, ó, clicou aqui, tá aqui o nosso material que tá com problema, que é o problema do tronco, né? Só mostrando aqui pra vocês. Então, ó, clicou aqui nos galhos, deixa eu aplicar aqui o bark, né? Ó, você tá vendo? Tava aplicando direitinho, ok. Materials, vem aqui, bark, tranquilo, perfeito. Então parte de tronco e a parte de tronco aqui tá legal. Agora vamos no leaves, né? Que leaves é folha, né? Folhagem na realidade, né? Aí clicou aqui, ó, em leaves, tipagem, forma geométrica, materiais, ó, clicou em leaves, agora sim, aqui eu consigo estar aplicando. Então, ele veio bonitinho, porque TGA é canal alfa, ou seja, eu não posso aplicar tipo de folhagem no tronco, né? Não é só porque, no caso, não era múltiplo de 2, que agora eu peguei um arquivo que é múltiplo de 2, mas é porque justamente folhagem é só mesmo para leaves, por item, para elemento leaves. Então, ele casou leaves, ele viu leaves, ó, inclusive eu fui alternando aqui, ele já calcula em tempo real a questão com relação à folhagem e à vegetação, entendeu, galera? Então assim, o tipo, só para deixar bem claro para vocês, o tipo se você estiver trabalhando
com canal alfa, em TGA ou qualquer outro formato que independente de qual seja, mas se for o tipo de vegetação que estiver tentando aplicar no tronco, ele vai dar aquela mensagem de erro mesmo, warning, ou seja, ele vai dizer, olha, esse tipo aqui de material não é para, não vai tornar esse modelo 3D válido para o DK. Então ele consegue interpretar que mapa de textura para tronco de árvore não tem nada a ver com mapa de textura de vegetação, de folhagem. Então, e é legal porque ele cria aí uma integridade de elemento, mesmo sendo um elemento tão complexo, né, no seu contexto, esse tipo de vegetação, ele cria aí, galera, uma identidade de cada módulo da árvore, assim, sem definição, no sentido de ser perfeito. Ok? Vocês veem que eu estou mudando lá o número de frequência com relação a folhagem, tronco. Ele calcula tudo em tempo real e mostra também o cálculo com relação à incidência de iluminação. Eu mudei aqui o ângulo, também ele está calculando direitinho. Start angle, né? E aí você vai salvar isso, né? Você vai salvar aqui, né? O tipo de vegetação e vai conseguir abrir direitinho, sem problema algum lá no Counter Browser, né? Lá no gerenciador de elementos do UDK. Ó, que legal, você clicou, aí você consegue estar inclusive rotacionando de forma à parte cada tronco de árvore. Clicou no tronco de árvore, ele vai mostrar esse gizmo aqui, que é essa esfera aqui que você consegue estar rotacionando, fazendo uma mudança de direção de ângulo com relação aos eixos X, Y e Z, te dando autonomia aí, independente, fenomenal, assim de forma prática e rápida. Bem como você pode vir aqui no editor de curvas e estar alterando também, ou com relação a tudo, ou com relação a nada. Você pode também criar uma edição de nós, tá? É só vir com o botão direito do mouse e teclar mais. Então veio aqui, ó, com o botão esquerdo, e aí clicou, botão direito do mouse, aqui, ó, você vem aqui e seleciona a última opção. Pronto, tá aqui, adicionou. Tá aí, tá funcional. Então eu posso estar aqui só salvando e abrindo agora no Counter Browser para estar trabalhando. Claro que o número de triângulos aumentou para 1170 e conforme for aumentar aqui em Handle, né, o número de folhas, tronco, etc, vai aumentar o número de triangularização também.